E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui em Belarus. Hoje, pessoal, estaremos mais uma vez em Minsk, nessa cidade tão surpreendente e organizada e que já teve alguns de seus cantos mostrados nos dois últimos vídeos. Então, se você ainda não assistiu, vai nas playlists e assista, que vale muito a pena. Como prometido para vocês, vou mostrar hoje a belíssima piscina soviética do Hotel Belarus, um dos hotéis soviéticos mais tradicionais do país e que tem nessa piscina resquícios da intrigante arte da URSS. E bom dia diretamente de Minsk. Eu prometi para vocês que no outro episódio que eu mostraria a piscina soviética que temos aqui no hotel. E exatamente aqui que eu vim. É uma localidade lindíssima, com uma baita de uma arquitetura soviética, com um painel aqui na piscina, com um tubo-água. Então isso parece que eu fui transportado para os anos 80, apenas passando por uma ducha. E realmente é um detalhe muito interessante e que já dá o gosto do que será esse episódio. Então, se você gosta, assista até o final e faça parte dessa comunidade de viajantes. E realmente eu estou muito impressionado porque me lembra os filmes antigos, me lembra aquelas séries que se passam na União Soviética. Uma piscina totalmente artística, se você for ver. Ela não tem o formato comum de uma piscina quadrada ou redonda, ela é toda em curva, depois ela tem uns bolsões assim. E o que eu estava observando neste painel, neste mural soviético, é que de um lado ele é mitológico, ele mostra sereias, mostra seres assim lendários, aí ele se encontra com o mundo, e do outro lado nós temos o homem soviético, temos os heróis da União Soviética, aqueles já com armas, com as estrelas vermelhas, ou seja, a transformação do lendário para o humano, para o real, além de ser um dos poucos painéis de arte soviética que eu vejo nudez. Na parte central há homens nus, o que não é também muito comum nesse aspecto da arte, mas eu estou realmente encantado, é uma localidade incrível. Eu escolhi esse hotel exatamente pela piscina quando eu vi na internet e valeu a pena. Você pode vir aqui nadar. O tobogã infelizmente está fechado, mas você consegue ver realmente a grandiosidade desse ambiente e parece que eu fui mais uma vez teletransportado para o passado. Para poder frequentar a piscina, temos que ser hóspedes ou pagar uma taxa para entrar no complexo aquático do hotel, que também tem algumas saunas. Era muito comum para a alta cúpula do Partido Comunista Soviético e também para as lideranças regionais de cada uma das repúblicas viajarem pelo país em congressos, encontros entre divisões locais da estrutura política. Com isso, esses hotéis serviam para essas pessoas principalmente. Mas vale mencionar também que, apesar de um salário padronizado na União Soviética, muitas famílias conseguiam guardar um pouco de dinheiro durante o ano a ponto de conseguirem viajar dentro da União para novas cidades e, como muitos dos preços eram também estabelecidos pelo Estado, não era excessivamente caro para as famílias ficarem em hotéis como esse. Nós sabemos que esse estilo de vida era mais restrito às populações de centros industriais maiores e com posições às vezes de destaque dentro de cada uma das indústrias. Todavia, isso mostra que no pós-guerra houve um período de estabilidade econômica e social onde muitas pessoas viajavam dentro da União Soviética. Muitos amigos meus, inclusive, majoritariamente da Rússia, contam sobre férias que passaram com as famílias no Cáucaso ou no Mar Negro, indo de trem ou de carro com todo mundo e conhecendo as partes mais diferentes desse país que era plurinacional, pluriétnico e com tantas peculiaridades. Até mesmo hoje em dia, esses hotéis continuam a ser usados e como o preço ainda é acessível, lá por volta dos $50 a diária num quarto duplo, muitas pessoas ficam aqui quando estão em férias, principalmente de países amigos de Belarus, como é o caso da Rússia, China e do Cazaquistão. Inicialmente, pessoal, vemos que muitos elementos artísticos na URSS eram expressões do chamado realismo socialista,
o então estilo artístico oficial da União Soviética entre 1930 e 1960. O seu principal objetivo era a propaganda totalitária, transmitindo ao povo a presença constante do líder, Stalin, em todas as partes do país ao mesmo tempo. Muitas dessas imagens mostravam Stalin e outros líderes comunistas como os pais da nação, sempre ao lado de soldados, agricultores e crianças, e onde a força da nação soviética era constantemente exaltada. Então, depois da morte de Stalin nos anos 50 e a ascensão de Nikita Khrushchev à liderança soviética, nós vemos que muitas tentativas de se eliminar gradualmente o culto à personalidade de Stalin aconteceram. E nessa era, os mosaicos nesse estilo ganharam muito espaço. Nesse momento, que era o auge da Guerra Fria, vemos os mosaicos aparecendo em prédios residenciais, estações de metrô, fachadas de edifícios governamentais e até mesmo nas piscinas alguns anos mais tarde. Muitos deles quebram com os paradigmas do estilo neoclássico e utilizavam traços e cores completamente diferentes. Muitos deles tinham a já conhecida inspiração do proletariado e dos fazendeiros, com homens e mulheres segurando ferramentas, mas muitos também traziam a exploração espacial e o pioneirismo soviético nos cosmos como ponto central. Nós vemos que nesses mosaicos há referências ao povo soviético e a Lenin, mas quase nunca referências a Stalin. Por esse estilo mais vibrante e dinâmico, muitos artistas utilizaram esses trabalhos para representar uma espécie de utopia socialista que mostrava a vitória em batalhas específicas, além da disciplina do povo soviético, mas também aquilo que possivelmente sonhavam em alcançar como sociedade no futuro. Em quase todos os 15 países da antiga URSS onde eu já estive, vi pelo menos um desses murais e posso dizer que são realmente impressionantes de perto. E você, gosta desse tipo de arte? Deixa aqui as suas opiniões no comentário, eu vou ficar muito feliz em ler cada uma delas. Bom, e depois dessa nadada refrescante lá na piscina soviética, estou aqui num dos parques bonitos da cidade, fica perto do hotel e também perto de outros pontos importantes aqui do centro de Minsk. Mas hoje eu quero ir para a parte norte da cidade e mostrar para vocês outras localidades que também são muito importantes para a construção dessa cidade, tanto do aspecto religioso quanto do aspecto educacional. Afinal, aqui se tornou também um polo da educação do país, sendo a capital, isso é meio que óbvio, mas nós sabemos que na Bielorrússia, assim como em grande parte dos outros países da antiga União Soviética, o aspecto da educação ele é muito importante. E é um bom legado deixado pelos soviéticos. Entre legados ruins deixados por eles, há também os legados bons, as estruturas dos trens, por exemplo, e a estrutura educacional de disciplina, onde as pessoas vão na escola, os alunos são respeitosos com os professores e muito inteligentes nas áreas técnicas. Infelizmente, o ensino de línguas, por uma questão política e ideológica, ele é bastante escasso. As pessoas aprendem o russo, aprendem o bielorrusso, muitas vezes até chinês, etc. São poucos os que vão aprender línguas que são faladas amplamente no mundo, como é o caso do inglês, como é o caso do espanhol, etc. Mas a gente vê que é um país que consegue suprir as suas necessidades com os engenheiros que forma aqui, com os médicos que forma aqui, e isso dá um certo fôlego para a economia. Não precisa ficar abrindo as portas de maneira exagerada para a imigração de outros países, apesar de você perceber algumas pessoas que são estrangeiras aqui, principalmente na capital. Enfim, é algo muito interessante, um dia muito bonito, e me acompanhem nesse vídeo. Não é por nada não, mas olha que cidade bonita e agradável. Olha esse parque que bem feito, todos esses edifícios, muitos deles da época soviética, mas que foram remodelados. Grande parte dessas
casas, inclusive, são prédios, né, empreendimentos imobiliários dos mais baratos que nós temos para alugar, comparando com outros que foram criados recentemente. Mas eu digo pela qualidade de vida. Você vê as famílias andando aqui, hoje é uma quinta-feira, né? Super tranquilo, nada sujo, nenhum perigo, canto com drogas, com gente te ameaçando. Falo por conta de muitas pessoas sempre me escreverem em relação à qualidade de vida na Europa, principalmente no leste europeu, como tem sido mostrado aqui no YouTube. Realmente incrível você comparar com outras nações e ver que aqui realmente é um ponto alto da vida das pessoas, a questão da segurança e do bem-estar. Obviamente que isso é restrito para alguns meses do ano, os meses da primavera e do verão, porque o outono é bastante chuvoso, assim como o inverno, muito frio, com muita neve, e aí fazer passeios como esses, conseguir aproveitar o dia, os parques, não é tão fácil. Ficando qualquer 5, 10 minutos do lado de fora, você já congela, e aí não dá muito certo. Mas aí não é uma culpa das políticas, não é uma culpa do povo, é uma questão do clima e você tem que se adaptar, faz parte. Mas realmente estou impressionado. Eu tinha uma boa memória de Minsk como uma cidade organizada, uma cidade bastante verde, bastante feita para as pessoas se exercitarem, para se encontrarem nos lugares públicos, e agora melhorou ainda mais, conhecendo novos cantos do país e da cidade nesta nova visita. Pessoal, de novo repito que mostro apenas aqui aquilo que eu vejo e testemunho. Em todo o meu tempo em Belarus, nas 2 viagens para esse país que fiz nos últimos anos, jamais tive problema algum com nenhuma pessoa. E não me senti inseguro também em nenhum momento. Vale destacar que eu já mencionei de forma extensa as acusações de violações de direitos humanos que acontecem aqui, principalmente aos opositores políticos do governo. Então, só porque eu elogio a estrutura do país, não quer dizer que eu sou conivente com crimes e autoritarismo. Por favor, sejamos todos ponderados. Realmente, andando pela cidade em certas horas do dia, eu me perguntava se de fato temos 2 milhões de pessoas vivendo aqui, dada a calmaria. Principalmente na hora do almoço, são poucas as pessoas que passeavam pelas ruas, como vocês podem ver aqui no vídeo. Vocês já percebem que a imagem melhorou. Recuperei meu telefone após um pequeno acidente. Aqui dei sorte de acontecer nesse lugar porque é muito mais barata a mão de obra do que na Alemanha, né? Então me custou menos da metade do que custaria na Alemanha e ficou perfeito o telefone. Um ótimo serviço deles aqui. Agora eu vou seguir para mostrar para vocês o que eu prometi. Vamos seguir para o norte da cidade, ver todos os cantos bonitos que ainda faltam. Agora vamos seguir para outras partes da cidade, andando um trecho a pé, e aqui vemos mais um exemplo daquelas alamedas subterrâneas muito comuns na União Soviética, onde não só as pessoas atravessam a rua de maneira segura, mas também onde muitas diferentes vendinhas estão estabelecidas, vendendo comida, flores, arte, e que até do ponto de vista climático faz sentido, já que durante o inverno vendedores em quiosques não conseguem ficar muito tempo do lado de fora, principalmente em meio à neve, assim como pouquíssimos clientes viriam aqui comprar alguma coisa. No subterrâneo e também na saída dos metrôs é mais quente, protegido da chuva e da neve, algo que eu já testei como abrigo, inclusive, nas tardes frias do inverno ucraniano. Falei isso para vocês em outros vídeos, mas vale relembrar que a Bielorrússia é chamada por muitos da última ditadura da Europa, porque o presidente é o mesmo desde 1994. Alexander Lukashenko supera até
Vladimir Putin no controle do país, principalmente se nós considerarmos que Putin foi por alguns anos primeiro-ministro, por uma manobra constitucional que depois acabou a partir de 2020, permitindo com que ele se tornasse reelegível por mais outros mandatos. Mas o fato é que aqui Lukashenko, ele fazia parte há muito tempo, na época da União Soviética, do Partido Comunista, que era o único partido permitido, e depois, já no final dos anos 80, começo dos anos 90, começou já a se destacar dentro da política interna, a política regional, e obviamente que isso o deu projeção no começo dos anos 90, quando as repúblicas se tornaram independentes. Nós temos a formação de 15 ex-repúblicas. A Rússia, a principal delas, acaba herdando toda a herança principal econômica da União Soviética, mas nós temos importantes países sendo formados, como na Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, 5 repúblicas lá que se tornaram países independentes. Aí temos no Cáucaso o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia, e aqui na Europa temos a Moldávia, a Ucrânia, Bielorrússia, e no Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. Então a gente vê a dissolução do grande país socialista e cada um deles seguiu um rumo diferente. Nós sabemos que a Estônia, a Letônia, a Lituânia se enquadraram muito bem no movimento europeu, na União Europeia, em todo aquele processo da democracia, da digitalização, e são países onde hoje os resquícios soviéticos são mínimos. Já a Moldávia, ela segue uma situação parecida com a Ucrânia, dividida entre dois mundos, uma população dividida entre querer a Europa e outros querendo a Rússia. Aqui, aqueles que querem a Rússia ainda são maioria, aqueles que querem uma proximidade, uma política pró-russa, ela é mais visível, é uma política cada vez mais aceita por parte da população por conta da estabilidade e também por ser um dos países mais pobres durante o período da Segunda Guerra e ter progredido. Então eles têm essa espécie de gratidão, essa espécie de prisão emocional com o governo. E olhando a situação aqui, eu mostrei para vocês várias cidades, não se vive mal aqui. Obviamente que não é uma democracia. Aquilo que a gente tem como garantia, que a gente considera tão próximo do nosso coração, como é a questão relacionada à liberdade de imprensa, liberdade de você exprimir o que quiser nas redes sociais, você poder se manifestar contra o governo, essas não são garantidas aqui. Mas outras coisas que nós não temos como garantias nos nossos países, eles têm garantia aqui, que é o caso da segurança, das cidades limpas, das cidades organizadas, da disciplina. Então, é tudo colocado em uma balança e eles acreditam que ter um líder forte é um aspecto histórico importante. Eles não abandonaram esse aspecto desde a época dos czares, que também dominaram essa região. Então, aqui nessa região central, há vários ministérios. Aqui tem o Palats Respublik, né, o Palácio da República, assim chamado, mas muitos desses antigos ministérios soviéticos foram mudados, né, foram levados a outras localizações e esses prédios foram reutilizados, mas tem tantas outras insígnias que permaneceram e que vale a pena serem mostradas porque são realmente lindíssimas. Bom pessoal, como já falei nos vídeos anteriores, aqui em Minsk, nesse ano, vemos muitas comemorações aos 80 anos da libertação da cidade pelo Exército Vermelho frente aos alemães no final da Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, eu segui para o metrô, onde aqui compramos um ticket, que na verdade é uma moedinha de plástico, e precisamos inserir na catraca para poder entrar. Custou apenas 30 centavos de dólar essa viagem e esses metrôs podem ser utilizados para qualquer ponto onde a linha te levar. A estação é profunda e a escada rolante demora bastante até chegar às plataformas. Assim como na Ucrânia e na Rússia, as estações de metrô aqui são um espetáculo à parte por conta da sua arquitetura e a riqueza dos seus detalhes. Essa estação que eu estou, por exemplo, se chama Oktyabrskaya, em referência ao mês de outubro e à sua revolução na Rússia em 1917. Estamos aqui no metrô de Minsk, esse que não é tão antigo, ele é por volta
dos anos 70, 80 que ele foi inaugurado, já que a cidade cresceu muito, ultrapassou 1 milhão de habitantes naquela época. O som vai ficar meio ruim, mas vou tentar mostrar o máximo, porque as estações são lindíssimas, é um transporte eficiente e super barato. Custou por volta aí de 30 centavos de dólar, o que seria tipo R$1,50 uma passagem, realmente barato. Os modelos de trem são um pouco antigos e em algumas horas do dia está bem lotado, mas por menos de R$2 para 7 km de viagem, eu não posso reclamar. E eu falo para vocês que uma visita a países que fizeram essa transição de maneira tão delicada é uma volta ao passado. E andar do metrô, você pode pensar, é uma atitude normal, é uma tarefa do dia a dia, todo mundo anda de metrô. Mas o engraçado é você reparar o nome das estações. Você tem a estação Vostok, né, em homenagem também aos foguetes russos que na época da corrida espacial ganharam o espaço em muitos pontos na frente dos americanos. Temos a estação Polshad Pobedo, né, Praça da Vitória, a estação Moskovskaya, né, a estação de Moscou, etc, entre tantas outras opções. Então você vê que poucas coisas mudaram, esses detalhes são sutis, não é todo mundo que percebe isso, mas é muito legal. Metrôs eficientes, muito baratos, como eu falei, aqui no parte norte da cidade, prédios residenciais muito grandes, com lindos mosaicos soviéticos também, esses mosaicos, esses painéis imensos que tem na fachada de alguns prédios, né, da lateral de alguns prédios, muito bonito também. Nessas regiões do subúrbio, nós vemos muitos complexos domiciliares, com vários edifícios da época soviética, em sua maioria as Brezhnevkas, né? Que eram chamados os prédios de 9 a 15 andares, construídos nos anos 70 e 80, durante o governo de Leonid Brezhnev. Aqui, inclusive, alguns desses prédios têm murais em mosaico, algo bem clássico das fachadas desses edifícios em toda a URSS. Há, inclusive, muitos parques próximos a esses prédios, com estruturas para que as crianças possam brincar e, mais uma vez, não vemos quase nada de sujeira pelo chão. Estamos aqui agora chegando muito próximos da Igreja de Todos os Santos, uma das mais bonitas igrejas ortodoxas da capital da Bielorrússia, que vou mostrar para vocês a seguir. E eu quis voltar exatamente aqui porque eu lembrava que essa era, por fora, uma das igrejas ortodoxas mais bonitas que eu já tinha visitado. Mas por dentro realmente é espetacular. Eu tinha esquecido que era tão bonito por dentro. A outra vez que eu vim, a gente até compara os tempos, né? Há cerca de 7 anos, a vida era tão diferente, a dependência do telefone era tão menor. Eu vinha só com a câmera fotográfica, os lugares que não deixavam tirar foto com a câmera, eu nem entrava. Então mudou muito esse conceito, né? E agora ainda bem que tem a oportunidade de com o telefone fazer boas imagens e mostrar tudo para vocês. Mas vocês conseguem ver a Igreja de Todos os Santos aqui em Minsk, é realmente belíssima, de tirar o fôlego, a beleza externa e interna dessa igreja. Por dentro nós vemos muitos altares individuais e o altar principal, vários detalhes, tanto na cúpula quanto nas pinturas, tudo sempre muito reluzente, né? E que traz essa atmosfera até que bastante celestial, se assim podemos dizer, com as cores de maneira harmoniosa.
E o que é legal desse complexo é que a gente tem aqui uma igreja de madeira antiga, com um altar bonito, mas muito mais simples, o que deve remontar o que era a vida religiosa daqueles do Império Russo, até mesmo antes do Império, que já eram bastante ortodoxos, bastante cristãos, mas em uma estrutura muito mais simples, de madeira. E do outro lado, a igreja de mármore, de concreto, feita com mais tecnologia e mais pomposidade. Então você consegue comparar. E quando você entra nessa igrejinha menor de madeira, eu acho que até a comunidade dos russos, ucranianos, no sul do Brasil fazem igrejas parecidas desse estilo. Você se sente como se estivesse no passado, né? Naquelas novelas russas, aqueles romances russos, melhor dizendo, né? No interior do país, onde você vê essas casinhas de madeira, né? As isbas, né? Mas no caso a gente está vendo uma igreja de madeira, e aqui realmente muito interessante essa comparação, esse complexo incrível que fica aberto aqui no norte da cidade. Você pega o metrô, consegue caminhar uns 10 minutos e chegar aqui, muito, muito bonito. Aqui vemos que a primavera trouxe as flores e muitas permaneceram até o verão. É um cenário realmente muito lindo, muito tranquilo, mais uma vez mostrando que alguns países e destinos desconhecidos podem nos surpreender. E uma coisa que eu acho interessante é que os católicos geralmente fazem o sinal da cruz quando entram e quando saem da igreja. Mas para muitos ortodoxos, apenas o recinto onde está a igreja, ou passar na frente da igreja, já é motivo para você fazer o sinal da cruz. Então aqui as pessoas, quando passam desse portão, que já está fora da igreja, né, do interior da igreja onde está o altar, elas mesmo assim fazem o sinal da cruz para entrar e para sair. E tantos outros, eu lembro uma vez na Geórgia com um motorista, quando a gente passava na frente de uma igreja, ele mesmo dirigindo fazia o sinal da cruz, lembrando ao contrário para os ortodoxos, e continuava dirigindo. Então essa questão dos rituais, dos símbolos, dos gestos é muito importante para os ortodoxos, é uma coisa muito bonita de você ver, as velas, as mulheres com o lenço na cabeça para entrar na igreja, fazendo as suas preces, as belas imagens, né, os ícones chamados, né? Então realmente interessante você aqui em Belarus, um país que ficou tanto tempo marcado pela União Soviética, ver essas questões religiosas também. Eu sei que tem gente aí nos comentários que reclama que eu mostro as religiões, mas mostrar as religiões é igual mostrar comida, é igual mostrar o dinheiro, mostrar os passeios. Ela diz muito a respeito de um povo e não dá para você desvencilhar uma coisa da outra. Esse é o objetivo do meu canal, sempre mostrar de forma mais completa um mundo como eu vejo, e em grande parte do mundo as pessoas são sim religiosas. E essa região que eu tô, ela poderia ser facilmente chamada do subúrbio de Minsk. A gente tem muitos prédios residenciais, ela é praticamente formada só por prédios residenciais, por casas, e aí nós vemos uma vida muito tranquila. É sempre bom lembrar a vocês a questão do clima, essa aparente qualidade de vida que nós temos aqui, essa vida tão gostosa, tão próxima à natureza. Isso tudo só é possível alguns meses do ano. Eu volto a repetir que o inverno aqui é dos mais rigorosos que nós temos na Europa, e portanto esse povo sofre bastante o resto do ano, mas em questão de segurança, da habitação, de ter os supermercados perto, eu vi sempre muita praticidade, assim como eu vejo na Rússia, vejo em outros países. Não estou dizendo que na Europa tradicional nós não temos isso, a Europa ocidental convencional, que muitos viajam, que muitos querem se mudar, mas o ponto é que nesses outros países, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Bélgica, certa parte Portugal, Espanha e Itália, elas estão ficando cada vez mais caras e menos acessíveis para você ter o mínimo, enquanto que aqui esse patamar ainda existe. As pessoas ganham menos, mas ainda assim tem uma vida um pouco mais tranquila, com menos medo e com menos deterioração das cidades, como a gente observa acontecendo constantemente em grandes localidades na Europa, principalmente
nos primeiros países que eu citei para vocês: Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Reino Unido, principalmente. No próximo episódio, seguiremos para o moderno prédio da Biblioteca Nacional da Bielorrússia. Falaremos sobre aspectos mais filosóficos sobre a vida em certos países, além de mostrar mais a arquitetura e cultura de uma nação tão peculiar. Até lá, eu espero que vocês continuem assistindo o canal, deixando seus likes e comentando sempre cada um dos vídeos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.